E aí, galera, tá começando mais um FSCast, podcast oficial do Fora de Série. Eu sou Alisson Paese, tô aqui com o mestre André Barros. Bom dia, boa tarde, boa noite. Rafael Capelli. Olá, tudo bem? E hoje a gente trouxe um convidado super especial pra falar de um tema que, a gente tem falado muito, né, nas últimas semanas. Na verdade, faz uns 6 anos que eu falo muito. Faz muito tempo. Que é pra falar de investimento anjo sob o ponto de vista de aprendizado, né? O que a gente pode aprender, de fato, com esse exercício de investir em startups. E a ideia é que a gente discuta mais o tema até do ponto de vista do investidor. Então, nosso convidado, Amuri Pinho, mestre do investimento anjo. Muito obrigado. Bem-vindo, Amuri. Obrigado pelo convite, cara. Muito bom estar aqui. Boa demais. Para começar, eu acho que é legal contar um pouco de como você se tornou investidor anjo, né? Eu sei que você é empreendedor, é uma mistura, um multitask, faz 70 coisas ao mesmo tempo. Mas que momento que o empreendedor virou investidor? Ou se sempre foi os dois juntos? Eu acho que foi meio sorte, cara. Eu tinha uma empresa de tecnologia, a gente desenvolvia aplicativo numa época que pouca gente fazia. Jobs tinha subido lá, mostrado o smartphone, o iPhone, e a gente estava preparado para desenvolver para celular, mas não para iPhone. A gente começou a fazer isso, deu certo, fomos um dos primeiros, ganhamos muita grana. E nesse primeiro ano de começar a ganhar grana, ia rolar um evento no Rio de Janeiro chamado Startup Weekend, primeira edição do Brasil, e eu fui para comprar meu ingresso, e tinha acabado. E aí eu falei, putz, como é que eu faço? Mandei e-mail pra organização, eles falaram, você pode patrocinar o evento, você ganha 5 ingressos. Quanto é que é? Aí me falaram lá o preço, falei, vambora, eu tinha uma empresa de desenvolvimento, startup, não sei o que é isso, mas tô afim, fui, e aí ganhei os ingressos, tive direito de levar um convidado pra banca, participei da banca, e eu abri o evento como patrocinador. E aí foi muito sorte, porque eu cheguei naquele bicho lá, vi um monte de tecnologia, vi um monte de gente, falei, olha, eu não sei muito bem o que é startup, mas eu sei fazer produtos. Então, se vocês quiserem fazer bons produtos, eu posso fazer junto com vocês. Naquela hora eu tava virando investidor anjo. E aí, naquele evento, olha que loucura. Tava na banca o Yuri de Itaí, da aceleradora, o Júlio do Peixe Urbano, a Bad Yang da 500 Startups, tipo, galera, assim, super relevante que na época tava ali, fazendo um eventinho Startup Weekend que tava começando, primeira vez no Brasil. E ao final do evento, eu investi numa startup que ficou em terceiro lugar, que não deu em porra nenhuma. Nada, zero. E o quarto lugar naquele evento era um cara chamado Thales Gomes, que lançou a Easy Taxi. E foi uma você não investiu? Não, claro que não. Perdi. Ele fala isso pra mim até hoje. Ele fala, tu mandou mal, irmão. Você mandou mal. Mas, cara, na época, o cara ficou em quarto. Ele era um louco, queria fazer um negócio de táxi. Eu falei, impossível, você é louco. Ninguém tem smartphone. Eu desenvolvo aplicativo, você não sabe o que você tá falando. Soberba terrível de quem não sabia nada mesmo. Eu não sabia nada mesmo. Aí investi no terceiro, perdi minha grana. E o cara ficou em quarto. E aí virou a Easy Taxi. Todo mundo conhecia um dos aplicativos mais utilizados táxi no mundo. Naquele dia, eu virei investidor anjo. E depois dele fui fazendo vários investimentos. Fiz muita merda, mas depois eu acabei acertando. Cara, que loucura isso. Tu queria um ingresso. Queria um ingresso. E olha tudo que virou isso. Virou isso. Virou uma mundo de startup. Bancada. Começou. Era muito tech naquela época. Era muito... A galera que tava lá no Startup Weekend. Era tecnologia, era aplicativo, mobile. Era muito. E tudo... E não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de meio de pagamento, de maquininha, de todo mundo com celular e hoje um aplicativo é mole, você bota na loja. Era terreno baldio mesmo, entendeu? Que nem fazer vídeo e podcast, etc. há 4, 5, 7, 8 anos. Era coisa de maluco. Transmitia 8 anos atrás. Naquela época, a startup era terreno baldio. Você tinha que fazer tudo. Você tinha que fazer o próprio meio de pagamento. Você tinha que fazer todo o seu setup de onboard. Hoje em dia tem ferramenta para absolutamente tudo. Na época não tinha. Então, cara, o cara tinha que ser tech. Ele tinha que ser muito tech mesmo. Ele tinha que ter um timezão do lado dele. Se não tivesse, não tinha chance. Mas também era uma época que muita gente investia em ideia. Investia em PowerPoint. Chegava um cara falando, vou fazer isso. Porque era um resquício das empresas de software, né? Então assim, vamos fazer um projeto? Vamos. Quantos meses? 6? Aí você fazia e entregava. Então era um resquício dessa época. Mas foi um começo bem bacana, assim. Sei lá. Começou de um jeito meio torto, mas terminou bem. Cara, demais. Essa história é demais. E esse cruzamento ainda com o Thales. Sim. Olha que loucura. É maluco, né? E vira um puta case até pra contar essa história de investimento hoje, como é difícil, né? Muito. Pode passar do teu lado. O que te levou a investir na startup que você investiu? Foi a pessoa ou foi o projeto? É importante falar que na época eu não tinha absolutamente nenhuma tese de investimento. Então, os meus primeiros 10 investimentos foram muito errados. E eles foram feitos baseado na minha empatia com o produto do cara. Com o produto. Era um negócio horroroso. Eu não sabia o que olhar. Era desconhecimento mesmo, assim, profunda ignorância. E o cara tinha uma plataforma que ele queria transformar os gibis numa plataforma online. Tipo um Netflix dos gibis. Não tinha Netflix na época. E eu gostava de HQ, achava que
essa conversão entre o offline e o digital tava acontecendo de um jeito meio torto. Eu falei, é claro que as pessoas vão ter HQ online, é óbvio. E aí veio um cara com um puta sotaque meio francês, não sei o quê, falando de que existe uma tecnologia, não sei o quê, papier, de bababá. Eu falei, putz grilo, irmão. É tudo que eu quero, sentar na frente de uma lareira e ler uma versão digital de um HQ. Eu me projetei naquele negócio. Eu falei, vambora. Errei. O cara nem me entregou o produto. Cara. É uma que loucura, entendeu? Assim, o dinheiro foi pro lixo. Mas ali deu pra aprender que, cara, peraí, primeiro, foi o primeiro aprendizado, ó. Não cai em qualquer conto aí, entendeu? Uma história bem contada com sotaque francês funciona pra um filme, mas não funciona pra investimento anjo. E o legal é que tu continuou, né? Continuei. Tu não pegou a birra ali de puta. Eu acho que isso foi um pouco de sorte também, porque só foi dar problema nesse investimento alguns meses depois. O suficiente pra eu ter feito alguns investimentos antes. Porque se tivesse sido um investimento, um insucesso, eu ia ter falado, cara, peraí, segura a onda. Mas eu fui fazendo, fui me apaixonando pelo negócio. E aí um foi dando mais certo que o outro, aí você vê, eu errei naquele, mas nem se eu acertei um pouco mais, aí depois você erra de novo. Levou 10, cara. 10 investimentos foram por água abaixo. No 11º, eu dei um home run. E aí, tudo mudou. E também foi sorte. Puta que pariu. Sorte, o errar faz parte do Sim. crescimento, do aprendizado, né? Isso que Sim. A gente tem falado muito sobre isso. Mas engraçado, porque investimento anjo, eu aprendi com os erros, mas eu aprendi mais com o acerto. Porque naquele acerto eu comecei a procurar coisas muito parecidas com eles. Perfeito. Tu emulou depois, tentou emular com outros projetos aquele que deu certo. E aí foi o que você falou. Você investiu na pessoa ou você investiu... Naquele momento eu falei, cara, esse cara é o que eu espero de um empreendedor. Muda pra pessoa. E aí mudou completamente, tanto que ele tinha muito pouco produto. E eu investi no Rafael, que ele fez a Admatic. E 2 anos e meio depois, a gente vendeu por 10 milhões a empresa. Para B2W, Submarino, Americanas e tal. Foi golaço. E foi assim, cara, chegou com quase nada, mas já tinha um produto, já tinha alguma receita, Sim. já tinha... Era outro esquema, era um cara já com filho, com esposa, que já tinha feito aquele projeto dar certo dentro de uma empresa. Muito mais validações do que uma ideia ser construída. E ali eu falei, cara, é isso. Caras excepcionais, simples, focados, que resolvem um problema muito específico, mas que, acima de tudo, são mineradores de soluções, apaixonados pelo problema, sabe? Caras assim que acordam maquinando o cérebro para encontrar a solução para aquele desafio. E o outro não. O outro eram pessoas apaixonadas, poetas pelo produto, entendeu? Que foi um devaneio. E aí eu aprendi um pouco. E daí eu comecei a fazer investimento do jeito certo. E, cara, começou a dar... E esses critérios validaram nos outros também, nos outros Muito. acertos também. Não, hoje eu tenho alguns critérios, mas o principal é esse. O principal é founder-centric. Você tá investindo no jockey, não no cavalo. Sim. Você tá investindo num cara excepcional. E esse cara... Sabe quando você vê um atleta que você fala, esse cara é um obcecado por isso. Ele acorda de manhã, ele come 10 ovos, ele treina não sei o quê. Tipo, não é possível que tem que ser tanto treino assim. Não é sério, 7 horas dentro de uma piscina? E aí, pro cara da startup, é a mesma coisa. É sério que você só vai falar disso, cara? É sério que você tá acordando de manhã pensando em algoritmo pra melhorar o negócio? Ele tá indo loucamente no problema. E principalmente comercialmente, cara, que é uma outra vacilada que eu fui aprendendo ao longo do tempo também. Esse cara, ele não só pode ser um inventivo. Beleza, eu tenho um CTO e tal, mas... ele tem que querer levar aquilo pro mercado. De um jeito assim, se botar na minha frente um cliente com esse mesmo problema, eu vendo pra ele. Então, é uma mistura de empreendedor, meio tech, meio solucionador de problema, mas ao mesmo tempo um cara que parece que não desvia do foco, entendeu? E não é só foco de acordar cedo, malhar e não sei o quê, não sair. Não, é um foco em saber aonde colocar o esforço. Se for de atleta, via de regra, os caras de alta performance, todos eles têm a mesma história, né? Não, eu treino mais que todo mundo. O cara pode até ter um talento excepcional, pode ser um cara fora de série em termos de talento, mas ele definitivamente é o cara que treina mais. É o cara que se dedica mais. E o pior é que é isso que vai funcionar mesmo, cara. É isso que vai funcionar mesmo. Em tudo que a gente faz, você tem um talento, ou você tem uma habilidade, você tem um aprendizado e um contexto. Mas se você conseguir treinar mais que o outro, o que vai te segurar? Absolutamente nada. Então, no caso do empreendedor... ele só tem que tomar um pouco de cuidado com essa obsessão por horas, né? Porque não é hora, é obsessão em olhar a montanha mais alta, é obsessão no foco no que traz mais resultado, porque eu também conheço muito cara que vai sair às 7 da manhã pra trabalhar, voltar às 2 da manhã e não vai conseguir ter resultado. E alguns caras não, parece que eles sabem aonde dá
a marretada certa pra tirar a pepita de ouro, entendeu? Enquanto tem outros que ficam só cavando. E pra obstinação não virar teimosia também, né? O cara saber ouvir pra adaptar o negócio, pra conseguir aproveitar o melhor do investidor, do board que ele consegue montar. Resiliência versus resistência, insistência, né? Você não tem que ser insistente, tem que ser resiliente. Mas é exatamente isso. Que é super difícil, né? Porque você como empreendedor tem uma ideia na cabeça, já tem o plano traçado, né? Começam a aparecer as mudanças de rota, é difícil de se aceitar e falar, não, beleza, realmente eu preciso ajustar isso aqui. Quando vem de fora, principalmente. De dentro muda muito rápido, mas vem de fora é uma resistência absurda. Eu gosto daqueles empreendedores que, quando eles estão conversando com você, ele tem que ser assertivo, ele tem que saber o que ele tá falando, mas que ele fala assim, então, eu quero tentar isso aqui. Aí você já sabe que o mindset do cara tá bom, entendeu? A gente acredita que se começar desse jeito aqui, o resultado esperado é esse aqui, mas eu quero tentar esse negócio. É quase como se ele estivesse falando o seguinte, eu sou um alquimista desse treco aqui, deixa eu ir experimentando, que aí, dependendo do resultado, eu vou achando o meu caminho, entendeu? Então, às vezes, é mais fácil quando esse cara tá criando um mercado, tentando realmente fazer uma disrupção. No final do dia, startup não é um grupo de pessoas tentando encontrar um modelo de negócio escalável, tecnológico, etc., mas para fazer uma disrupção no mercado, mudar o mercado, o cara só vai mudar o mercado se ele realmente tentar alguma coisa diferente. Sim. Então não é só tecnologia, não é só tentar vender de um jeito mais otimizado, não é só botar um robô. É você realmente tentar cortar um intermediador, tentar otimizar de um jeito diferente. É isso que tem que ser feito. Se não tem isso, você, na verdade, tá só fazendo um negócio que pode dar uma graninha, mas que não vai ser uma catapulta econômica, né, de transformação social e econômica, como é negócios como iFood, como Spotify... e por aí vai, entendeu? 99, é incrível o que esses caras conseguiram fazer. Eles mudaram a forma como a gente vive. A vida, né? A vida, entendeu? E aí você vai lá na Y Combinator. A Y Combinator é provavelmente a principal aceleradora do mundo. E aí você vai com um baita de um time, os caras conversam lá, eu já vi times incríveis indo, e a Y Combinator manda um e-mail depois falando, cara, obrigado por você ter desperdiçado seu tempo, né? Investido seu tempo com a gente. O cara sente um pouco isso no início, mas depois ele aceita. Mas a gente entende que você ainda precisa explorar um pouco mais o seu negócio para ele ser um negócio de multi-billion dollars e que possa mudar o mundo. E aí até parece uma mensagem da Xuxa, né? Mas não é. Na real, realmente, cara. Você quer estar no hall de negócios como Airbnb, como Skype, etc., mude o mundo. Para mudar o mundo, tem que fazer um negócio que seja ridiculamente simples, muito eficiente, que resolva muito a dor de alguém, que esteja pronto pra galera ficar louca por isso. E isso leva tempo, né? Porra. E o papel do investidor não só pelo aporte financeiro é muito importante, mas também o investidor precisa ter essa cabeça calma, né? Tranquila pra poder esperar as coisas se desenvolver. Porque às vezes a gente fica só no resultado, preciso meu dinheiro de volta. Você falou um negócio muito importante, cara, que inclusive explica talvez a principal dor do segmento das startups. O investidor, principalmente o anjo, ele não tá comprando negócio, ele tá comprando tempo. Ele tá comprando tempo pro empreendedor. Porque se você for pegar lá na ponta, a empresa fez um IPO. O IPO, o cara lá tem um monte de analista, contábil, olhando todos os balancetes, falando, a ação vai ser precificada aqui, R$30. Pega esse cara no início da empresa dele, no início da startup. O que ele tem de contábil para ele fazer valuation? 0. Então ele tem um monte de hipóteses, um monte de problema, e ele vai falar, vou tentar ver aonde que eu consigo encaixar. Então o que ele precisa para tentar descobrir essas coisas? Tempo. Então por que as startups recebem investimentos valendo 2, 3 milhões no início da vida dela? Todo mundo fala, peraí, minha padaria faz R$50 mil, mais dinheiro que essa startup. Porque essa startup ela tá numa busca incessante por validar coisas e ela precisa de tempo. Então você tá pagando tempo, porque não... Se você entrasse no lugar dele, você não conseguiria fazer. Se você contratasse pessoas para fazer por ele, ele também não faria. Só aquele obcecado por aquele problema vai conseguir fazer. Então você paga para ele fazer isso, você paga tempo. Ele tá abrindo mão de estar no mercado para estar tentando aquilo. E a real é que os valuations de 2, 3 milhões, por 10, 20% do negócio, você fala, caraca, como assim que vale 2, 3 milhões? Essa startup fatura R$10 mil por mês. Porque esse cara tá tentando algo que se encaixar, já era. Então você tá pagando o tempo dele. A cada novo investimento, você diminui a quantidade de dúvidas, aumenta as certezas e faturamento, até uma hora que você chega num IPO, onde todas aquelas incertezas já viraram um negócio e o preço tá justo do preço do valuation. Então é como se fosse um gráfico, onde no início você tem possibilidades e tempo, e no final você tem realidades e faturamento. É por isso que o valuation das startups é descolado no início da jornada delas. Muito bom. Uma coisa que você falou, ficou na minha cabeça, que você aprendeu muito com o acerto, né? Com o exit.
Será que o cara, para de fato se consolidar como investidor anjo, todos precisam de um exit bem-sucedido? Caramba. Rapaz, eu acho que isso ensina muito, viu? Eu acho que isso ensina muito. Mas tem muitos investidores que ainda não fizeram saída, mas que investiram em boas startups. Eu acho que o exit redobra a vontade dele de encontrar empreendedores parecidos com aquele cara. Ele vai criando o perfil dele. Que nem técnico de futebol que gosta de jogar no seu estilo de jogo, entendeu? O fulano de tal sempre bota um cara no meio segurando a bola. Eu acho que tem um pouco disso também. O anjo começa a procurar caras com essa característica. Na minha tese, por exemplo, uma das coisas que eu coloco na minha tese de investimento é que o cara tem que ter filho. É uma das coisas que ligam sinalzinho verde pra mim. Não é red flag. Muri, mas eu ainda não casei, tá fora, não tem meu dinheiro. Não é isso. Mas ajuda muito. Porque eu sei que esse cara é diferente. Cara, que maravilhoso ver isso. Todos somos pais, tenho 3. Mas, cara, gente, mas não faz sentido. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu te confesso que agora, nos últimos 4 meses, a gente se juntou pra fazer, de fato, o Fora de Série acontecer como empresa. E, cara, eu juro que eu pensei muitas vezes se eu já não tava fora desse escopo de empreendedor por ser pai, casar nessa porra toda. Não. Falei, cara, não vou poder ficar até as 4:30 da manhã no escritório. Eu fico em casa, mas no escritório eu não sei se eu vou conseguir. Cara, eu juro que isso aí me deu muita dúvida, cara. Mas é justamente isso, cara. Porque olha só, você não pode mais ficar às 4 da manhã e você tem uma coisa que poucas pessoas têm, que é uma plena sensação do valor do tempo. Coisa que pais têm e que os filhos ainda não têm. E quando você entende tempo, você entende que você tem pouco. Porque você vê as coisas passarem muito rápido. Não dá pra roubar tempo. Não dá. E aí, quando você tem pouco tempo e você entende o valor dele e você quer passar ele com outras coisas, aí você fala, ou eu faço isso rápido e foco, ou já era. E aí você se transforma. É por isso que esses caras precisam da minha grana, porque no final do dia, se você tiver numa batalha final, onde você precisa de 2, 3 dias de muito foco pra entregar um mega projeto de final do ano, você vai dar um jeito de fazer. Você vai chegar em casa e falar, poxa, segura a onda aí pra mim. Sim. Então, esses teus 3 dias de foco vão valer 10 dias na cabeça do empreendedor que não entendeu esse valor ainda. Então, o seu pouco tempo vai ser superior ao dele. Vai te ajudando a aprender a dar uma retada certa, né? Pra tirar a pepita, né? Exato. Eu acho que eu sempre tive essa filosofia com relação a horas, né? Lógico que dependendo da situação que você tá, você não tem jeito, você tem muita coisa pra fazer e 24 horas no dia, então você vai ter que trabalhar até mais tarde. Mas eu nunca acreditei que ficar até 4 horas da manhã vai te fazer um bom profissional. Cara, eu já vi muita gente que trabalha 6 horas por dia e entrega muito mais que trabalha 12, 15, 18 horas. Eu acho que em algum momento você precisa passar por essas horas a fio pra você entender como perder tempo também, ou até como isso forjou você em algumas descobertas, entendeu? A mente de um garotão de 4 anos, e sei lá, da de vocês, quando a gente tava na faculdade virado pra tentar estudar alguma coisa, o que a gente fez naquela época também foi meio impressionante, entendeu? E a gente aprendeu também a trabalhar sob essa pressão, etc. É que não cabe mais hoje na nossa vida. Uhum. Mas você também se descobre um pouco fazendo isso. Só que é muito melhor a eficiência de quem já passou por isso do que só a juventude atrapalhada, sem entendeu? Dúvida. Principalmente para investimento de startup, cara. Sem dúvida. Só que de vez em quando vem uns loucos, uns Pedro Francesco, um PH e um Henrique lá com 21 anos e levantam 270 milhões de dólares para fazer um negócio nos Estados Unidos. O que mostra que nenhum tem filho, nenhum é casado. Peraí, de onde é que veio isso? Só que, cara, o PH trabalha comigo desde os 14 anos. Então, ele já era esse monstro obsessivo do foco da entrega. Ele só vai virar um super saiyajin daqui a pouco, entendeu? Isso, assim, as exceções sempre vão existir, não tem jeito, né? Esse que é o legal, acho que, do nosso universo. Não tem uma receita de bolo. Assim, vai ter o cara que trabalha muito e muitas horas e entrega, vai ter o cara que trabalha poucas horas e entrega, vai ter o moleque de 21 que não tem filho que entrega pra caralho, o outro que tem 40 e tem filho e não entrega. Essa é a parte boa, né? Mas com certeza são esses garotões aí que já nascem prontos, são os fora de série, fora da curva. Completamente. Mas eu apostaria em caras com um pouco mais de maturidade. Até porque tem uma coisa aí no mundo das startups que as pessoas não comentam muito, que é: você pode ter um baita de um time, ser um baita de um empreendedor, ter a grana, etc e tal. Mas hoje, para vocês fazerem um programa, um cast, etc, sobre vidas empreendedoras, com estrutura, etc,
para atingirem a mídia certa, conseguirem efeito de comunicação e convidarem pessoas para cá, é muito mais fácil. Porque vocês têm contexto, experiência e pessoas. Sim. Que é coisa característica de quem já tá na estrada há algum tempo. Se um garotão de 19, 18 anos chegar agora e falar, eu vou fazer o melhor podcast sobre empreendedor, esse cara tá ferrado pra conseguir a primeira entrevista. Tem um argumento muito foda. Exato. Então, a experiência faz esse cara ter uma rede, um contexto, um know-how de quem são os players que abre eficiência pra ele. Sim. É tudo uma questão de maturidade. O garotão vai compensar isso com mais horas, o cara mais velho vai falar, eu sei a pessoa certa pra isso, peraí. Pum, resolveu, entendeu? Eu acho que tem uma questão de curadoria também, né? Sim. A nossa curadoria mental de falar quem deve ser o convidado. Claro. Acho que isso tudo vem muito... A gente falou isso há um tempo atrás com o Guga do Update or Die, né? A curadoria é muito valiosa. Sim. Né? E isso é difícil de você conseguir com pouca experiência. Entender o que é o bom naquele momento, o que vai ser interessante, o que... Às vezes acontece, mas é super difícil mesmo. Cara, investimento... Eu acho que o empreendedor, na minha opinião, a maior escola dele é observar a trajetória de outros. Assim, e aí, tanto da parte de inspiração como da parte técnica mesmo. O investidor é um pouco assim também? Ele consegue aprender com a trajetória de outros? De outros anjos? É. Rapaz, boa pergunta. Boa pergunta. Porque, por exemplo, você coordena grupos de investimento, sim, né? Sim, um pouco disso, não é? Eu acho que sim. Nesse aspecto, sim. Por exemplo, claro que sim. Eu tava tentando pensar assim, quem foram meus grandes mentores nessa jornada empreendedora? É que parte dessa minha jornada empreendedora, ela é mais aprendendo com os empreendedores do que com os anjos. E você é vanguardista também, né? Vamos lá. Você virou investidor quando não tinha ninguém. Também, mas são caras... São os empreendedores que me ensinaram quem que eu deveria procurar. Mas eu tive alguns caras que me ajudaram muito. Por exemplo, o Sorrentino, Pedro Sorrentino, que mora lá nos Estados Unidos, toca o One VC, ele sempre foi um cara que caminhou por essa coisa de venture capital, de investimento, etc. Tá há muito tempo lá no Vale fazendo isso. É um cara obcecado por esse negócio. Me ensinou muito esse aspecto. Então é possível sim aprender, não com a jornada, mas com os bons exemplos, o que eu já vi que já deu errado. O investimento anjo no Brasil, entenda o investimento anjo da mesma forma que você entende investimento na Bolsa de Valores. Você vai ter aquele cara que é o técnico, você vai ter aquele cara que é o gráfico, você vai ter aquele cara mais agressivo, você vai ter o cara que ganhou a grana sem merecer muito, porque deu uma sorte também, vai ter tudo disso. Mas se você seguir bons conceitos, se você tiver uma estratégia bacana, se você ler o Axioma Zurich, você vai ser um investidor mais ponderado, com melhores decisões. E eu nunca esqueço o que o Thiago Reis faz, ele fala, cara... O Warren Buffett consegue uma remuneração de, sei lá, menos de 20% ao ano. Não acredite em nada que performe melhor do que o homem mais rico do mundo, entendeu? Tipo, tome cuidado com isso. Tipo, se o Warren Buffett não consegue isso e ele tem uma estratégia de longo prazo, você acha que o velho tá errado, entendeu? O cara é o maior do mundo. Então, no investidor anjo, você também aprende com isso. Eu ensino muito a galera lá na minha imersão, mas principalmente mostrando as besteiras que eu fiz, e quais são os sinais pra esse cara saber dizer não. Porque o sim eu não consigo dizer. Eu não consigo chegar e falar, Thales, é o próximo. Não consigo. Eu consigo dizer o seguinte, isso aqui eu sei que não funciona, isso aqui tem um cheiro bom. E esse cheiro, cada um vai ter um pouco seu. Tem gente que vai apontar para um mercado mais específico de health, de legal, tem gente que vai mais para as fintechs, tem gente que vai sentir o cheiro do gol, por exemplo, Nardon é um cara, vocês já entrevistaram eles, é um cara que consegue olhar crescimento, operação, demanda e escala numa velocidade de xadrez. Ele é super analítico, né? Ele é um monstro, então ele vai olhar isso. Em compensação, o Nardon já deu não para vários negócios que eu investi que, cara, um deles eu até vendi, entendeu? Então, ele vai ter o outro filtro. E cada investidor vai criando o seu filtro. Então você vai aprendendo um pouquinho com o filtro dos outros, sim. Tipo, isso eu não gosto por esse motivo. É quase como se você pegasse uma característica daquele anjo. Opa, preciso lembrar disso aqui, não investir nisso, por quê? Porque essa é uma das coisas que o cara não faz. Então você vai aprendendo o estilo de cada um, até uma hora que você monta o seu. E aí chega uma hora que você monta o seu e pronto. Aí você criou a sua tese e aquilo ali tem que ser o seu armário de segurança, entendeu? Ninguém entra, ninguém sai fora daquele padrão que você criou. Basear na tese é muito bom, né? Porque daí pelo menos você fica com a cabeça tranquila de correr o risco. É isso, senão você vira um louco. Perdi, beleza, mas tava dentro da minha tese. Ganhei, opa, ótimo, porque tá dentro da minha tese. Sabe por quê? Só pra complementar, se você não segue sua tese, você nunca vai se perdoar das suas cagadas. Então você nunca vai... você vai sempre falar, droga, mas é porque... E o seu cérebro, ele vai te enganar, porque somos positivistas, né? Sim. Então a gente sempre acha que... mas esse cara piscou de um jeito diferente, talvez esse negócio dele... Você sempre vai procurar argumentos pra dizer sim, mas a sua tese, ela vai dizer não pra você. Ela é o lado
racional no universo de completa variação de risco, entendeu? Se você já não tiver isso, você tá no ambiente mais arriscado do mundo. Mas às vezes você tem a vontade de, eu vou sair um pouquinho do meu manual aqui, que a gente estava falando agora, que você fala, pô, eu gostei disso, talvez. Total, mas isso acontece quase todas as vezes, É como se você fosse um refém do cérebro dos outros. Tipo, o cara te conta uma ideia legal, com um brilho nos olhos, com uma paixão, com não sei o quê. Por que aquilo não vai dar certo? E aí, se dá certo, você incorpora no teu manual, no teu guia ali, cara, e fala, pô, isso aqui talvez seja um critério legal que eu deva colocar, mesmo que seja um critério mais B, C, mas... Cara, na época, alguma coisa falou pra você que era não. E você, na época, foi honesto com você. Então, passou. Na época, você foi honesto. E é por isso que a tese serve. Você tá sendo honesto com o que você acredita hoje? Estou sendo honesto. Então, é sua decisão, meu camarada. Então, ela vai mudar. Então, bora. E aí, lá na frente, você pode ir aprendendo com alguns erros e sim, adaptando tese, ela. né? Eu revi a minha ao longo do tempo. Importante também, não dá pra ficar só cravado naquilo. Se você escrever em pedra o que... tua tese de investimento, você vai parar você vai parar no tempo. E acho que muda muito, né? Da fintech pra sport tech, pra todas essas indústrias aqui, muda muito, né, cara? Tem algumas coisas que são padrão. Por exemplo... Todo negócio, toda startup, ela precisa estar apontando crescimento, ela precisa estar crescendo. Se ela não está crescendo, ela está morrendo. Então, se ela está ali andando de lado, tem alguma coisa errada. Agora, se ela está apontando para cima, crescendo 15%, 20% ao mês, alguma coisa certa esse empreendedor está fazendo. Você não vai conseguir analisar cada mercado e falar, eu sei o que você deveria estar fazendo numa fintech, numa sporttech, numa logtech, mas eu sei que crescimento é crescimento. Eu sei que alguns mercados crescem um pouquinho menos, eu sei que outros crescem um pouco mais, mas tem alguns indícios que são muito bons. Outra, os usuários estão ficando, pagando e ficando retidos ou eles estão saindo pelos buraquinhos do seu produto? Não, eles estão ficando. Retenção significa qualidade. Aí tem coisa. Então, aí tem coisa. Então, tem alguns baselines que são comuns a todos os negócios. E alguns outros não. Por exemplo, hardware. Existem startups que fazem hardware. Cara, hardware é 2 anos para tu colocar um produto numa prateleira. É muito mais tempo e mais grana, é mais caro. Então, os valuations são mais caros. Aí você não consegue analisar do mesmo jeito. Você entende que o ciclo de você fazer um novo dispositivo na sua cozinha, de você vender, por exemplo, eu investi numa startup de hardware que é uma fechadura eletrônica inteligente para sua porta com controle de acesso remoto. O que significa? Imagine que você alugou um Airbnb, chegou no Airbnb, em vez de você ter que pegar a chave, quando você chega lá, vem num SMS falando, oi, a sua senha é essa aqui, aí você pipipi, entrou, terminou sua diária, ela troca a senha automaticamente. Quem mandou essa senha pra você? Não foi o dono do apartamento, não, foi o próprio Airbnb, que na sua reserva entrou em contato com essa central automática e mudou o código da fechadura. Ninguém foi envolvido, você não teve que gastar tempo com a pessoa, não gastou seu WhatsApp, chegou na hora certa dentro do seu aplicativo. Essa aplicação faz isso, essa startup faz isso, chamada LoopKey. Então, é uma baita de uma solução, mas é uma fechadura. Você pode abrir com controle, com código. Tem tanta tecnologia envolvida. Quanto tempo você precisa fazer um negócio desse? Mas, ao mesmo tempo, é mais tangível, né? Porque você tem o custo do chip, o custo da... Sim. É muito mais tangível do que uma ideia, né? Muito. Aí ela mistura um pedaço de economia tradicional com economia nova, né? Então você sabe o custo de fazer uma peça, você sabe o seu estoque, você sabe quanto... você consegue tangibilizar essas coisas. Então você consegue também ter uma previsão de quanto você vai cobrar. Mas se não tiver um modelo de assinatura, que é essa assinatura dessa plataforma de gestão, ela é só mais uma tranca. E o que transforma ela numa startup é que a maior parte dela não é o dispositivo, é a tecnologia que faz esse sistema de liberar a porta para as pessoas ou não. Então, uma startup de hardware, ela tem o lado software e a assinatura igual a todas, e o lado hardware. Então, ela é muito mais trabalhosa, muito mais difícil, o ciclo é diferente, você tem que analisar de forma diferente. E uma startup de conteúdo? O que você vai analisar de crescimento? Você fala, beleza, tô crescendo aí 50% ao mês na minha base de inscritos. Cara, uma startup de conteúdo, eu não olharia para outra coisa que não fosse audiência, retenção dessa audiência, qualidade, talvez um NPS ou alguma avaliação sobre aquele conteúdo e geração de receita. Só que o ciclo de geração de receita é diferente. Muito mais longo. Você vai ter um ciclo mais longo, você vai ter patrocínios que vão entrar numa linha diferente de receita, você vai ter os assinantes do canal, você vai ter alguns eventos para você fazer aquela comunidade funcionar. Mas eu colocaria, talvez como principal, junto de audiência, retenção, etc., esse efeito de viral. Em startup tem um negócio chamado R, que eles chamam, que é
uma metodologia do Dave McClure para você analisar aspectos de negócio. R significa, cada uma das letras representa aquisição, ativação, retenção, receita e referral, que é viralização, né? Esse efeito, o último... Seriam menções, vai. Exato. Seria o impacto que você consegue toda vez que você liga o microfone e coloca um conteúdo para fora. Eu acho que essa é uma das coisas que alguém de conteúdo precisa ser levado em consideração. Ou seja, não é só quantas pessoas me assinam, não é só quanta base de e-mail eu tenho, é o que eu consigo atingir realmente quando eu coloco alguma coisa no ar. Então, cara, tem gente que fala o seguinte, se eu botar isso aqui no meu canal, eu vou vender 1000 unidades desse treco. Ou seja, eu tenho uma massa que compra sim quando eu decido vender, entendeu? Audiência, retenção e engajamento. O teu promoter ali. E um promoter score das coisas que você vende. NPS. E eu nem sei se as pessoas metrificam isso no mundo do conteúdo, que é o seguinte, cara, o quanto que eu consigo mover as pessoas para uma determinada direção se eu quiser. Porque é isso que é o poder de uma influência. É isso. Essa palavra que tava fugindo para mim. A influência, que tá muito relacionada à sua autoridade com o conteúdo, a sua curadoria, ao quanto que você conquistou aquelas pessoas ao longo do tempo, a ponto de você falar, desliguem o celular agora e vão para aquele lugar para me encontrar. E você tem 10 mil pessoas te esperando lá. E essa influência, para mim, é uma das coisas que se eu fosse investir em content, eu procuraria. Qual a influência dessa galera? E aí pode ser que tenha um faturando mais. Quem tem mais influência ganha o jogo no longo prazo. Sim. É só isso. Por exemplo, eu acredito mais em vocês do que eu acredito num canal de televisão, entendeu? Porque na linha do tempo eu só vejo canal de televisão perdendo audiência e eu só vejo vocês ganhando audiência. Obrigado. E o canal de televisão com dificuldade de comprovar essa influência. E não vai comprovar, porque não adaptou, não mudou. Boa, obrigado, Amuri, foi bom demais. Acho que com certeza um papo muito rico. Cara, eu gostei demais. A gente tá falando justamente isso, dessa complementariedade de cérebros aqui pra discutir um tema no que não é óbvio, né? Perfeito. Levando justamente pra essa parte mais humana, emocional, humanizada do investimento, que no final das contas, cara, me desculpem os outros anjos, mas é o que tem funcionado pra mim e eu tenho tido uma performance melhor do que os outros anjos. E eu acho que a sacada tem sido essa. Tipo, é muito menos... talvez o óbvio, o número, etc., que é importante, você não pode abandonar, mas muito mais as pessoas, cara. Mas não no discurso. Sim. Do jeito certo, assim, de sentar do lado daquele cara e entender aquilo ali. Investir tempo no cara, né? A gente falou isso aquele dia, né? A gente tá pregando muito que a construção do empreendedor ou das pessoas fora de série, ela bate muito mais em equilíbrio de gestão, vida pessoal. Muito mais. Do que nos números que são importantes, mas os números do business, sim, são importantes, mas tem todo um entorno aí que se o business estiver bom e todo o entorno estiver ruim, vai derrubar o business. Derruba. E derruba silenciosamente. Né? Então, não dá pra esquecer o lado pragmático, objetivo e crescimento, que isso é o número 1. Mas, cara, se o outro lado bambear, acaba. E acaba real. Então é bom a gente discutir isso da ótica do investimento anjo também. E é a vida do empreendedor e a vida do anjo, né? Eles dois têm que acertar do mesmo jeito. Geralmente cruza, né? Cruza. O empreendedor, ele, via de regra, o empreendedor de sucesso, ele acaba virando anjo, né? Acaba. Tá aí o teu exemplo. Sim, ele começa a aprender como escolher. Sim. Né? Boa, seguiu o Amuripinho nas redes sociais, @Amuripinho, @BS Startups da ABS e @case.abs Startups do Case e @Planeta Startup, né? Que é o programa que o Amuri tá na TV aberta, é chique demais. Tá muito legal, cara. Poxa, a gente fez uma temporada incrível, vai terminar agora em dezembro e tem temporada 2 também. Então lá a gente tá ajudando muita gente a apresentar seus negócios e passar por um processo de aceleração animal lá do Planeta. Acho que eu tô feliz com o resultado desse ano, cara. Demais. Legal. Obrigado, André. Obrigado, Rafa. Obrigado, Siga a gente também no @Fora de Série e até semana que vem com um episódio novo. Valeu. Obrigado. Abraço.